Há muitos anos, eu estava com meu companheiro no centro de treinamento missionário quando ouvi a voz de uma criança perguntar: "Vovó, esses são missionários de verdade?" Voltei-me e vi uma menina segurando a mão da avó e apontando para mim e para meu companheiro. Sorri, estendi a mão, olhei bem nos olhos dela e disse: "Olá, sou Elder Richardson e somos missionários de verdade." O rosto dela ficou radiante ao encarar-me de novo, emocionada por estar na presença de genuínos missionários. Saí dali com renovada dedicação. Queria ser o tipo de missionário que o Salvador, minha família e aquela menina esperavam que eu fosse. Nos 2 anos que se seguiram, trabalhei arduamente para parecer, pensar, agir e especialmente ensinar como um missionário de verdade. Ao voltar para casa, ficou cada vez mais evidente que, embora tivesse deixado a missão não me deixou. Na verdade, até depois de todos esses anos, ainda sinto que minha missão foram os 2 melhores anos para a minha vida. Uma coisa inesperada que trago comigo da minha missão foi a voz daquela menina. Até hoje ouço em minha mente: "Vovó, esse é um portador do sacerdócio de verdade? Esse é um marido de verdade? Ou um pai de verdade? Ou, vovó, esse é um membro da igreja de verdade?" Aprendi que a chave para nos tornar alguém real em todos os aspectos de nossa vida é nossa capacidade de ensinar de modo a não restringir o aprendizado. A vida real exige aprendizado real, que depende de ensino real. A responsabilidade de ensinar eficazmente não se limita aos que têm um chamado formal como professor. De fato, todo membro da família, líder da igreja e membro da igreja, inclusive os jovens e as crianças, tem a responsabilidade de ensinar. Embora todos sejamos professores, precisamos compreender plenamente que o Espírito Santo é o professor e a testemunha de toda a verdade. Aqueles que não compreendem plenamente isso ou tentam assumir o papel do Espírito Santo e fazer tudo por si mesmos, convidam educadamente o Espírito a estar com eles, mas somente como coadjuvante, ou acreditam que estão entregando todo o ensino para o Espírito, quando na verdade estão apenas improvisando. Todos os pais, líderes e professores têm a responsabilidade de ensinar pelo Espírito. Não devem ensinar adiante do Espírito ou atrás do Espírito, mas pelo Espírito, para que o Espírito possa ensinar a verdade sem restrição. Moroni nos ajuda a compreender como podemos ensinar pelo Espírito sem substituir, diluir ou descartar o Espírito Santo como professor. Moroni disse aos santos que realizassem as coisas segundo as manifestações do Espírito. Isso exige mais do que apenas ter o Espírito conosco. Para conduzir-nos segundo as manifestações do Espírito Santo, talvez tenhamos de mudar nosso modo de ensino para imitar o modo como o Espírito Santo ensina. Ao alinharmos nosso modo com o modo do Espírito Santo, então o Espírito Santo poderá ensinar e testificar sem restrições. Esse importante alinhamento pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo. Há muitos anos, meus filhos e eu escalamos o Monte Salt Sister, uma montanha de 3.157 metros de altitude em Oregon. Após várias horas, encontramos uma longa ladeira de 45 graus de inclinação, formada por minúsculos pedregulhos vulcânicos. Com o topo à vista, procuramos avançar com determinação, mas descobrimos que a cada passo nossos pés afundavam nos pedregulhos, fazendo-nos recuar vários centímetros. Meu filho de 12 anos avançou sozinho enquanto eu fiquei com minha filha de 8 anos. Logo, o cansaço e o desânimo tomaram conta e ela ficou muito triste, achando que não conseguiria reunir-se com o irmão no topo. Meu primeiro impulso foi o de carregá-la. Meu espírito estava disposto, mas infelizmente meu corpo estava fraco. Sentamos-nos nas pedras, avaliamos a situação e elaboramos um novo plano. Eu disse a ela que pusesse as mãos dentro dos bolsos de trás da minha calça, segurasse firme e, o mais importante, assim que eu erguesse o pé para dar um passo, ela devia rapidamente colocar seu pé naquele exato lugar. Ela imitou cada movimento que eu fazia e aproveitou o impulso que eu lhe dava, agarrando-se a meus bolsos. Depois do que pareceu uma eternidade, conseguimos chegar ao topo da montanha. A expressão de triunfo e satisfação no rosto dela não tinha preço. E sim, ela e o irmão dela, na minha opinião, eram montanhistas de verdade. O sucesso de minha filha foi resultado de seu esforço diligente e de sua capacidade de escalar segundo a maneira que eu escalava.
Ao sincronizar seus movimentos com os meus, conseguimos um ritmo comum, permitindo que eu utilizasse toda a minha energia. É isso que acontece quando ensinamos segundo as manifestações do Espírito. Ao alinharmos nosso modo de ensinar para que combine com o do Espírito Santo, o Espírito vai fortalecer-nos e, ao mesmo tempo, não ficará restringido. Tendo isso em mente, pensem em duas manifestações do Espírito fundamentais que merecem ser imitadas. Primeiro, o Espírito Santo ensina as pessoas de modo muito individual. Isso possibilita que conheçamos intimamente a verdade por nós mesmos. Como nossas necessidades, circunstâncias e progresso diferem, o Espírito Santo nos ensina o que precisamos saber e fazer para tornar-nos o que precisamos ser. Observem que, embora o Espírito Santo ensine a verdade de todas as coisas, ele não ensina toda a verdade de uma vez. O Espírito ensina a verdade linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Aqueles que ensinam segundo a maneira do Espírito compreendem que ensinam pessoas, não lições. Assim, eles vencem o anseio de cobrir tudo o que está no manual ou de ensinar tudo o que aprenderam sobre o assunto, em vez de enfocar as coisas que seus familiares ou alunos precisam saber e fazer. Os pais, líderes e professores que imitam o modo de ensinar do Espírito rapidamente aprendem que o verdadeiro ensino envolve bem mais do que simplesmente falar e relatar. Como resultado, deliberadamente param para escutar, observam cuidadosamente e depois discernem o que fazer em seguida. Quando fazem isso, o Espírito Santo tem condições de ensinar tanto aos alunos quanto aos professores o que eles devem fazer e dizer. Segundo, o Espírito Santo ensina convidando, inspirando, incentivando e motivando-nos a agir. Cristo assegurou-nos de que sabemos da veracidade da doutrina quando agimos de acordo com ela. O Espírito nos conduz, guia e mostra o que fazer. Contudo, ele não faz por nós o que somente nós podemos fazer por nós mesmos. Como podem ver, o Espírito Santo não pode aprender por nós, sentir por nós ou agir por nós, porque isso seria contrário à doutrina do arbítrio. Isso pode facilitar oportunidades e convidar-nos a aprender, sentir e agir. Aqueles que ensinam segundo a maneira do Espírito ajudam as outras pessoas, convidando, incentivando e dando-lhes oportunidades de usar o arbítrio delas. Os pais, líderes e professores percebem que não podem sentir, aprender ou mesmo arrepender-se por sua família, congregação ou alunos. Em vez de perguntar, o que posso fazer por meus filhos, alunos ou outras pessoas? Eles perguntam, como posso convidar e ajudar as pessoas a meu redor a aprenderem por si mesmas? Os pais que imitam as manifestações do Espírito Santo criam um lar no qual a família aprende a valorizar, em vez de apenas aprender a respeito de valores. De modo semelhante, em vez de apenas falar a respeito das doutrinas, os professores ajudam os alunos a compreender e viver as doutrinas do Evangelho. O Espírito Santo não fica restringido quando as pessoas exercem devidamente o arbítrio delas. Com as atuais condições do mundo, precisamos desesperadamente de aprendizado e ensino de verdade em nosso lar, nossas reuniões e classes do Evangelho. Sei que essa jornada para melhorar pode, às vezes, parecer demasiadamente difícil. Não desanimem com seu progresso. Relembro o que aconteceu quando escalei com meus filhos. Concordamos que a cada vez que parássemos para recuperar o fôlego, em vez de concentrar-nos em quanto ainda faltava, imediatamente nos viraríamos e olharíamos para baixo. Contemplávamos então a paisagem e dizíamos uns aos outros, vejam o quanto subimos. Depois, respirávamos fundo, nos voltávamos rapidamente, olhávamos para cima e começávamos a escalar de novo um passo por vez. Irmãos e irmãs, vocês podem ser pais, líderes e professores segundo as manifestações do Espírito. Sei que podem fazer isso. E sei que podem fazê-lo e que vidas serão modificadas. Minha vida foi abençoada por professores de verdade que ensinaram com o Espírito e principalmente pelo Espírito.
Convido-os a alinhar sua maneira de ensinar segundo a maneira do Espírito Santo em tudo o que fizerem. Testifico que Jesus Cristo é nosso Salvador e que seu Evangelho foi restaurado. Por isso, devemos ser pais de verdade, líderes de verdade, professores de verdade e aprendizes de verdade. Testifico que Deus vai ajudá-los em seus esforços. No sagrado nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.